E se eu dissesse que o vício que você carrega não é fraqueza, mas uma guerra invisível acontecendo dentro de você? Carl Jung descobriu algo perturbador. Há uma força sombria se alimentando da sua energia vital, crescendo nas profundezas do seu inconsciente, esperando o momento perfeito para dominá-lo. Não estamos falando de falta de disciplina ou força de vontade. Estamos falando de um campo de batalha espiritual onde sua alma está sendo testada. Cada vez que você cede, algo além de você fica mais forte. E a parte mais assustadora, a maioria das pessoas nem percebe que está sendo devorada por dentro. Jung chamou isso de possessão pela sombra, uma entidade psíquica que sequestra sua vontade e te transforma em prisioneiro da sua própria mente. Mas há uma saída, e tudo começa quando você entende que seu vício nunca foi realmente seu. Prepare-se para descobrir a verdade mais oculta sobre o vício que a psicologia moderna não quer que você saiba. Há algo vivendo no porão da sua mente que você nunca conheceu pessoalmente. Jung passou décadas estudando essa parte oculta da natureza humana. E o que ele encontrou mudou tudo o que pensávamos saber sobre por que as pessoas se autodestruem. Não se trata de ser uma pessoa ruim ou tomar decisões ruins. Trata-se de uma força autônoma que opera abaixo da sua consciência consciente, puxando cordas que você nem sabia que existiam. Pense na última vez que você prometeu a si mesmo que pararia. Você quis dizer isso com cada fibra do seu ser. Você estava convencida de que desta vez seria diferente. Então, quase como mágica, você se viu fazendo exatamente a coisa que jurou não fazer. E naquele momento, você provavelmente se perguntou: quem realmente está no controle aqui? Essa pergunta atinge o cerne do que Jung descobriu. Tem uma parte de você que não quer se curar. Há uma parte de você que luta contra a sua própria libertação. E essa parte não é um conceito abstrato ou ideia filosófica. É real, está ativo e está jogando contra você agora. Quando alguém busca uma substância que anestesia sua dor, não está apenas buscando alívio temporário. Eles estão alimentando algo que vive na escuridão da psique deles. Cada golpe, cada dose, cada momento de fuga fortalece essa entidade. Ela se torna mais poderosa a cada rendição. Jung observou que pessoas que lutavam com esses padrões não eram fracas nem moralmente falhosas. Eles estavam lutando contra algo que havia criado raízes em sua mente inconsciente, algo que quase ganhara vida por si só. A sombra não se anuncia. Não te envia uma carta dizendo que está se mudando. Ela se infiltra na sua vida pelas fendas da dor não processada, feridas de infância que você nunca tratou, traumas que você enterrou em vez de curar. Ele encontra os momentos em que você se sentiu abandonado, rejeitado ou indigno e constrói seu lar ali. Com o tempo, ele aprende suas fraquezas melhor do que você mesmo as conhece. Ele sabe exatamente quando sussurrar no seu ouvido, exatamente o que prometer, exatamente como fazer você acreditar que mais uma vez não vai fazer mal. O que torna isso tão assustador é o quão inteligente ele é. A sombra usa sua própria voz contra você. Parece seus pensamentos, parece seus desejos. Você não consegue saber onde termina e onde começa. É por isso que as pessoas dizem que se sentem possuídas nos seus piores momentos. Elas descrevem como se assistem fazendo coisas que não querem fazer, como se fossem espectadoras de suas próprias vidas. Jung diria que eles estão absolutamente certos. Eles estão sendo possuídos, não por algum demônio externo, mas por uma parte fragmentada de si mesmos que ganhou autonomia. A substância ou o comportamento em si não é o verdadeiro problema. É só a ferramenta que a sombra usa para te manter preso. Remova um vício e ele encontrará outro. Pare de beber e, de repente, você não consegue parar de comer.
parar de apostar e você está se afogando em trabalho. A sombra é adaptável, criativa, implacável. Não importa a forma que o vício assuma. Ele só se importa em manter o controle, em te manter separado do seu verdadeiro eu. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. A sombra não está tentando te destruir por destruição. Está tentando chamar sua atenção. Ele está gritando com você através da única língua que conhece, através da compulsão e do caos. Cada recaída é uma mensagem. Cada momento de perda de controle é comunicação de uma parte de você que ficou trancada por tanto tempo que esqueceu como falar normalmente. O vício é a forma da sombra dizer: olhe para mim, reconheça-me, integre-me de volta à sua totalidade. Mas você não pode integrar o que não quer reconhecer. Você não pode curar o que finge que não existe. E é aí que a maioria das pessoas fica travada. Eles gastam toda a energia lutando contra os sintomas, enquanto ignoram a origem. Eles se esforçam para sobreviver à sobriedade, usando pura força de vontade para suprimir a sombra, nunca entendendo que a supressão só a fortalece. O que você resiste persiste. O que você pressiona para baixo, eventualmente, explode para cima com mais força do que antes. No momento em que você para de fugir da sombra, você se depara com algo ainda mais assustador: vazio. Não é o tipo de vazio pacífico de que os monges falam. Esse é o vazio que se abre quando você percebe que tem usado o vício para evitar sentir o que realmente está dentro de você. É um abismo de emoções inexperientes, vida não vivida e partes renegadas de si mesmo que estiveram esperando no escuro por anos, às vezes décadas. Jung entendia que os humanos fariam quase qualquer coisa para evitar enfrentar esse vazio interior. Vamos trabalhar até a exaustão, rolar feeds sem parar, maratonar séries inteiras de uma vez só. Qualquer coisa para evitar ficar parados com o que realmente está acontecendo dentro de casa. O vício serve como uma ponte sobre o vazio, uma forma de passar da manhã para a noite sem nunca precisar olhar para baixo nessa escuridão. Mas a ponte é uma ilusão. Você não está realmente cruzando nada. Você está apenas andando de um lado para o outro em uma plataforma suspensa sobre um abismo que se recusa a explorar. Esse vazio não é vazio do jeito que você pensa. Está cheio de tudo que você se recusou a sentir. Cada luto que você não permitiu a si mesmo processar. Cada raiva que você engolia, porque expressá-la não era seguro. Todo o terror que te congelou no lugar quando criança. Cada vergonha que te fazia querer desaparecer. Tudo está lá embaixo, esperando. E o vício tem sido sua forma de nunca ter que enfrentar esses sentimentos, nunca ter que deixá-los passar por você e se transformar. As pessoas falam sobre chegar ao fundo do poço como se fosse a pior coisa que pode acontecer. Mas Jung diria que o fundo do poço é, na verdade, o momento de maior possibilidade. É quando a ponte finalmente desaba e você cai no vazio que vinha evitando. E o que você descobre lá não é aniquilação. É verdade. O vazio é onde seu eu autêntico esteve escondido o tempo todo, enterrado sob camadas de mecanismos de enfrentamento e estratégias de sobrevivência. Quando você está em dependência ativa, você não está realmente vivo. Você está em um estado de animação suspensa, passando pelos movimentos da existência enquanto sua vida real espera por você do outro lado desse vazio. As pessoas ao seu redor conseguem sentir, mesmo que não consigam nomeá-lo. Eles te veem, mas não te veem. Eles falam com você, mas você não está realmente lá. Você se tornou um fantasma, assombrando sua própria vida. E o vício é o que te mantém nesse espaço liminar entre viver e morrer. O vazio faz uma pergunta que assusta a maioria das pessoas. Quem você seria sem sua dor? Sua identidade ficou tão envolvida na sua luta, sua história, seu vício,
que você realmente não sabe quem você é por trás de tudo isso. É por isso que as pessoas sabotam sua própria recuperação. Não porque queiram sofrer, mas porque o sofrimento se tornou familiar. O vazio representa o desconhecido, e o desconhecido parece mais perigoso do que o inferno conhecido em que você está vivendo atualmente. O que ninguém te diz é que o vazio não está tentando te engolir inteiro. Está tentando mostrar o que você estava perdendo. Todo vício é uma busca por algo que pareça lar, como pertencimento, como plenitude. Você está procurando isso nos lugares errados porque não entende que o que está procurando está do outro lado do seu medo. O vazio é a porta, não o destino. Mas você nunca vai passar por isso enquanto estiver agarrado ao vício como sua corda de segurança. Jung acreditava que uma transformação significativa exige morte e renascimento. Você tem que deixar a versão antiga de si mesmo morrer, aquela que precisava do vício para sobreviver, e que a morte acontece no vazio. É onde todas as suas falsas identidades se dissolvem, onde todos os seus mecanismos de proteção falham, onde você finalmente para de fingir e começa a ser real. Esse processo parece aniquilação porque, de certa forma, é. A pessoa que você fingiu ser precisa morrer para que a pessoa que você realmente é possa emergir. Se você se sentir pronto para mergulhar mais fundo na sua própria mente e equilibrar sua luz e sombra, explore o e-book Sim Method. É um guia prático que ajuda você a despertar sua força interior em apenas 5 minutos por dia. O link está esperando por você no primeiro comentário fixado. Uma manhã, você acorda e percebe que não toma uma decisão real há meses, talvez anos. Seus dias seguem um padrão que você nunca escolheu conscientemente. Você faz coisas que não quer fazer, diz sim quando quer dizer não, observa a si mesmo cometer os mesmos erros repetidas vezes, enquanto uma voz silenciosa dentro de si grita para você parar. Era isso que Jung queria dizer quando falava sobre possessão psicológica. Você não perdeu a cabeça, mas perdeu algo muito mais importante: sua vontade. Controle é uma ilusão da qual todos participamos. Contamos a nós mesmos histórias sobre sermos os mestres do nosso destino, capitães de nossas almas. Então o vício entra e revela a verdade. Você nunca esteve tão no controle quanto pensava, mas agora você não está no controle de jeito nenhum, e a diferença é impossível de ignorar. Seu corpo deseja o que sua mente rejeita. Suas mãos alcançam o que seu coração despreza. Há uma guerra civil acontecendo dentro de você, e você está perdendo dos dois lados. O que torna essa perda de controle tão devastadora não é apenas o comportamento em si, é o que ela revela sobre a base sobre a qual você construiu sua vida. Tudo o que você acreditava sobre si mesmo, sua força, seu caráter, sua capacidade de escolher, é posto em dúvida. Pessoas que nunca passaram por esse tipo de possessão não conseguem entender. Eles oferecem conselhos que parecem razoáveis no papel, mas que perdem o ponto principal. Só pare. Apenas escolha diferente. Só seja mais forte. Como se você já não tivesse tentado 1000 vezes. Como se a força de vontade sozinha pudesse derrotar uma força que opera abaixo do nível da escolha consciente. Jung viu esse padrão se manifestar em inúmeros pacientes. Descreviam sentir-se como passageiros em seus próprios corpos, se vendo fazer coisas que achavam abomináveis, incapazes de intervir. A mente racional sabe o que é certo, saudável, necessário. Mas saber não significa agir. Existe uma lacuna entre consciência e ação, e essa lacuna é onde a sombra vive e prospera. É onde suas intenções conscientes vão para morrer, onde as promessas a si mesmo evaporam como névoa matinal. A parte mais cruel é como essa perda de controle se infiltra em todas as áreas da sua vida.
Tudo começa com uma coisa, uma substância ou comportamento. Depois disso, se espalha como uma infecção. Você para de aparecer para as pessoas que ama. Você perde oportunidades que nunca vai recuperar. Você vê seus sonhos encolherem e desaparecerem enquanto diz a si mesmo que vai voltar aos trilhos amanhã. Amanhã vira semana que vem, mês que vem, ano que vem. O tempo passa em um borrão de começos falsos e promessas quebradas, e um dia você se olha no espelho e não reconhece a pessoa que está olhando de volta. Não se trata de fraqueza ou falta de disciplina. Isso é sobre uma divisão fundamental na sua psique. Uma parte de você realmente quer se curar, crescer, viver plenamente. Outra parte tem medo do que isso significaria. Então sabota toda tentativa de mudança. Isso cria circunstâncias que justificam a recaída. Ela traz pessoas para a sua vida que permitem sua destruição. É trabalhar nos bastidores, puxando alavancas e apertando botões, te mantendo preso em um ciclo que você não consegue quebrar por mais que queira. O vício se torna um ladrão que rouba mais do que seu tempo e sua saúde. Ele rouba seu futuro. Cada dia que você passa controlado por algo fora da sua vontade consciente, é um dia que você não recupera. Relacionamentos se deterioram. As oportunidades desaparecem. Seu corpo envelhece e enfraquece. Sua mente fica turva e lenta. A pessoa que você poderia ter se tornado permanece para sempre fora de alcance, um fantasma de potencial, assombrando os destroços de anos desperdiçados. Ainda assim, mesmo nesse estado de perda de controle, há informações. Jung diria para você prestar atenção ao que o vício está te controlando ou afastando, o que você está evitando ao ficar preso. O que você teria que enfrentar se estivesse livre? Muitas vezes, o vício está cumprindo um propósito que você não reconheceu. É te proteger de algo que parece mais perigoso do que o próprio vício. Talvez seja te proteger do sucesso e da responsabilidade que isso traz. Talvez esteja te protegendo da intimidade e da vulnerabilidade que isso exige. Talvez esteja te protegendo do seu próprio potencial e do terror do que você pode se tornar. Por baixo do caos do vício, por trás de toda a dor e compulsão, há um sinal tentando te alcançar. Jung chamava isso de voz do eu, a parte mais profunda e verdadeira de quem você é. Ele te chama a vida toda, mas o vício aumentou o volume de tudo, o mais tão alto que você não consegue mais ouvir. Cada desejo, cada impulso, cada momento de desespero abafa aquela voz silenciosa e persistente, pedindo para você acordar e lembrar quem você realmente é. Esse chamado não é abstrato ou místico em algum sentido vago. É totalmente prático. É a sensação que você tem em raros momentos de clareza quando lembra do que realmente se importa, o que realmente importa para você além da sobrevivência e da fuga. São os sonhos que você tinha antes da vida te derrubar. É a pessoa que você imaginou se tornar antes de aprender a se contentar apenas com passar pelo dia. O vício existe em parte porque você parou de ouvir esse chamado, parou de acreditar que era real, possível ou destinado a você. A maioria das pessoas que enfrenta dependência sente que está fugindo de algo. E eles são. Mas Jung descobriu que eles também estão fugindo de algo para o qual deveriam estar correndo. Há um destino tentando se desenrolar através de você. Uma contribuição única que só você pode fazer. Uma vida que só você pode viver. O vício é o que acontece quando você vira as costas para esse chamado e tenta viver a vida de outra pessoa ou não viver nenhuma vida. A compulsão preenche o espaço onde o propósito deveria estar. É por isso que o vício parece tão vazio mesmo quando você consegue o que quer. Você persegue a euforia, o alívio, a paz momentânea. Você consegue e, em minutos ou horas, já está vazio de novo, já desejando a próxima dose.
Nada satisfaz porque você está alimentando a fome errada. O vício está tentando suprir uma necessidade que só pode ser satisfeita respondendo ao seu chamado, alinhando sua vida com sua verdade mais profunda. Todo o resto é só barulho e distração. O chamado pede que você se torne quem realmente é, em vez de quem você acha que deveria ser. Ele pede que você abandone o falso eu que construiu para agradar os outros, que fique seguro, que se encaixe. Esse falso eu é exaustivo de manter. Isso exige energia e atenção constantes. O vício geralmente começa como uma forma de lidar com esse cansaço, de encontrar alívio do fardo de fingir ser alguém que você não é. Mas acaba criando uma prisão muito pior do que aquela que você tentava escapar. O que a chamada oferece não é facilidade ou conforto. Ele oferece significado. Oferece a sensação de que sua vida importa, que você está aqui por um motivo, que suas lutas servem a um propósito além da simples sobrevivência. Jung acreditava que neurose e vício frequentemente resultavam da perda de sentido de vidas que se tornaram vazias no centro. As pessoas podiam suportar dificuldades incríveis se acreditassem que isso significava algo, mas eles se desmoronaram sob um estresse leve quando suas vidas pareciam sem sentido. Ignorar seu chamado cria uma espécie de pressão espiritual que se acumula com o tempo. É como represar um rio. A água tem que ir para algum lugar. Se não consegue fluir em sua direção natural, ele inunda e destrói tudo ao redor. Sua força vital, sua energia criativa, sua paixão e determinação, quando não conseguem fluir em direção ao seu propósito autêntico, eles se voltam para dentro e se tornam destrutivos. Eles se tornam a compulsão, a obsessão, o vício que te devora por dentro. O assustador do chamado é que respondê-lo exige que você mude tudo. Você não pode continuar vivendo a vida que tem vivido e ainda assim se tornar quem deve ser. Algo precisa ceder. Normalmente, muitas coisas precisam ceder. Relacionamentos que não te servem mais, trabalhos que drenam sua alma, hábitos e padrões que te mantêm pequeno e seguro. O chamado pede nada menos que transformação completa, e isso parece morte para a pessoa que você é atualmente. Mas aqui está o que Jung entendeu, e que a maioria das pessoas não percebe. O vício já está te transformando. Está apenas te transformando em uma versão menor, mais fraca e mais quebrada de si mesmo. Você vai mudar de qualquer jeito. A única questão é se você vai mudar na direção da destruição ou do crescimento. O chamado ainda está lá, ainda esperando, ainda paciente. Nunca vai parar de tentar te alcançar. Mas todo dia que você ignora isso, deixa o sinal um pouco mais fraco, um pouco mais difícil de ouvir em meio a todo o barulho. Fique tempo suficiente em frente ao espelho e verá duas pessoas olhando de volta. Uma é a pessoa que você reconhece, aquela moldada por escolhas, circunstâncias e todas as formas que você tentou sobreviver. O outro é um estranho, alguém que você poderia ter sido. Alguém que ainda poderia ser se as coisas fossem diferentes. Jung entendeu que o vício intensifica essa divisão, até que você esteja vivendo em um estado de guerra interna constante, exausto por uma batalha que nunca termina. Não se trata de bem contra mal, ou eu superior versus eu inferior. É mais complicado do que isso. Você se tornou alguém que nunca quis ser, através de uma série de compromissos tão pequenos que você nem percebeu que estavam acontecendo. Cada uma fazia sentido na época. Cada um parecia necessário. Mas eles se acumularam como sedimentos no fundo de um rio, camada após camada, até que a forma original de quem você era foi completamente enterrada. Agora você está tentando viver como essa pessoa construída, enquanto seu eu autêntico bate nas paredes da prisão dele. O vício serve a ambos os lados dessa batalha de maneiras diferentes.
Ajuda o falso eu a manter o controle ao te manter anestesiado e desconectado. Mas também expressa a raiva do seu eu autêntico por ser negado e suprimido. Todo ato de autodestruição é simultaneamente um ato de protesto. Você está se punindo por trair quem realmente é e está punindo o mundo por exigir essa traição em primeiro lugar. O vício é tanto arma quanto ferida. A maioria das pessoas gasta uma energia enorme tentando conciliar essas duas versões de si mesmas. Querem manter a segurança do falso eu enquanto acessam a vitalidade do eu autêntico. Jung diria que isso é impossível. Você não pode servir dois senhores. Você não pode viver duas vidas ao mesmo tempo. Em algum momento, você precisa escolher qual pessoa vai ser, sabendo que escolher uma significa a morte da outra. Essa escolha é o que torna a recuperação tão difícil. Não se trata apenas de parar um comportamento. É sobre acabar com uma identidade inteira. O falso eu conhece todas as suas fraquezas porque foi construído a partir delas. Ele sabe exatamente quais medos despertar, quais inseguranças explorar, quais narrativas criar para te manter preso. Parece ser razão e praticidade. Diz para você ser realista, não esperar demais, aceitar suas limitações. É a voz que diz que você está velho demais, muito danificado, perdido demais para mudar agora, e usa o vício como prova de suas alegações. Veja, você nem consegue parar de fazer essa única coisa. Como você poderia transformar toda a sua vida, mas seu eu autêntico fala uma língua completamente diferente. Não discute nem explica. Ele simplesmente mostra vislumbres do que é possível. Um momento de alegria genuína, um lampejo de inspiração criativa, uma conexão com outra pessoa que parece real e desprotegida. Esses momentos aterrorizam o falso eu, porque revelam que existe outra forma de ser. Eles provam que as paredes da prisão não são tão sólidas quanto você pensava. E criam uma fome que nenhum vício pode saciar, um anseio por uma vida que pareça verdadeira. A batalha se intensifica quando você começa a fazer mudanças. O falso eu luta mais quando sente que está perdendo o controle. É por isso que as pessoas frequentemente recaem justamente quando as coisas começam a melhorar. Não é fraqueza ou azar, é a última resistência de uma identidade que está morrendo. E identidades moribundas, como animais moribundos, tornam-se mais perigosas em seus momentos finais. Eles farão qualquer coisa para sobreviver, criar qualquer crise, sabotar qualquer progresso. Eles preferem queimar tudo do que entregar o controle. O que torna essa batalha tão exaustiva é que você não pode vencê-la pela força. Você não pode destruir o falso eu com esforço e força de vontade. Jung descobriu que a transformação acontece por integração, não por eliminação. O falso eu se desenvolveu por um motivo. Ele te protegia quando precisava de proteção. Isso ajudou a sobreviver a circunstâncias que poderiam ter te destruído completamente. Odiá-lo, lutar contra ele, tentar matá-lo, só o fortalece. Você precisa entender, reconhecer o que ela te deu e, gentilmente, com firmeza, escolher seguir em frente. Isso exige um tipo de honestidade radical que a maioria das pessoas nunca alcança. Você precisa olhar claramente para quem você se tornou, sem julgamento ou justificativa. Você precisa ver todas as formas como se traiu, todos os compromissos que fez, todas as vezes que escolheu o conforto em vez da verdade. E você precisa fazer isso sem desmoronar na vergonha ou no alto ódio. Você precisa se manter com compaixão, enquanto também se recusa a aceitar qualquer coisa que não seja uma transformação completa. É uma lâmina de andar, e a maioria das pessoas cai de um lado ou do outro. Há um momento em toda a transformação genuína em que a dor que vinha te destruindo, de repente revela seu propósito.
não o propósito inventado que as pessoas atribuem ao sofrimento para torná-lo suportável, mas a função alquímica real da dor como a força que te abre para que algo novo possa emergir. Jung passou a vida estudando esse processo, observando pessoas que foram esmagadas por seus vícios ressurgirem das cinzas, como indivíduos que mal reconhecia. Não porque eles eliminaram a dor, mas porque aprenderam a deixar que ela os refizesse. Rebirth soa lindo na teoria. Na prática, é bagunçado e assustador. Você não pode manter as partes da sua vida antiga que parecem seguras enquanto se livra apenas das partes que machucam. Você precisa abrir mão de tudo, entrar em completa incerteza, confiar em um processo que não oferece garantias. O vício era sua proteção contra esse tipo de vulnerabilidade. Agora, você está escolhendo a vulnerabilidade como seu caminho a seguir, e cada célula do seu corpo grita que isso é perigoso, que você deveria voltar ao que conhece, mesmo que o que você sabe esteja lentamente te matando. O poder que surge desse processo não é do tipo que você pode exibir ou usar para dominar os outros. É mais silencioso que isso e infinitamente mais valioso. É o poder de ser você mesmo sem pedir desculpas. O poder de sentir tudo sem ser destruído por isso. O poder de escolher baseado em quem você é e não em quem tem medo de se tornar. Pessoas que completaram essa jornada se comportam de forma diferente. Eles pararam de se apresentar e começaram a ser. Você pode ver isso nos olhos deles. Eles já foram ao submundo e trouxeram algo de volta com eles. Jung entendeu que a energia presa ao vício não desaparece quando você para o comportamento. Ele se transforma. Toda essa paixão, toda essa intensidade, toda essa força que estava sendo despejada na autodestruição torna-se disponível para a criação. É por isso que ex-dependentes frequentemente se tornam forças poderosas para a mudança. Eles aprenderam a canalizar uma energia que aterrorizaria a maioria das pessoas. Eles desenvolveram uma relação com sua sombra, integraram partes de si mesmos que outros mantêm trancadas. Eles têm acesso a uma fonte de energia que a maioria das pessoas nunca utiliza, porque tem medo do que pode encontrar em suas próprias profundezas. O renascimento pede que você se perdoe por todo o tempo que perdeu, todo o dano que causou, todo o potencial que desperdiçou. Esse perdão não é sobre se livrar da responsabilidade ou fingir que o passado não aconteceu. É sobre se recusar a deixar que seus erros do passado definam suas possibilidades futuras. Cada dia que você passa na culpa e na vergonha é um dia em que você não está disponível para a vida que tenta emergir através de você. A pessoa que você está se tornando não pode nascer da mesma consciência que criou seu vício. Você precisa de novos olhos, um novo coração, uma nova forma de estar no mundo. O que transforma a dor em poder é o significado. Quando você pode olhar para trás, nos seus momentos mais sombrios, ver como eles te moldaram, te ensinaram, te prepararam para quem você precisava se tornar, o peso dessas experiências muda. Eles deixam de ser puro sofrimento e se tornam iniciação. Você passou por um inferno e saiu do outro lado com presentes que não poderia ter conseguido de outra forma. Compaixão pelos outros que enfrentam dificuldades, compreensão da fragilidade humana, apreciação por momentos comuns de paz. Essas não são coisas pequenas. Essas são as qualidades que fazem alguém realmente humano. O teste final não é se manter limpo ou sóbrio, embora isso seja necessário. O teste final é se você consegue pegar tudo o que aprendeu em profundidade e usar para viver com propósito. Você pode ajudar outros que estão onde você esteve. Você consegue criar algo significativo a partir da sua experiência. Você consegue olhar para os destroços do seu passado e ver a base para um futuro que importa.
É isso que Jung quis dizer com individuação. Você não se torna alguém novo. Você se torna mais você mesmo do que jamais foi, integrando todos os pedaços quebrados em um todo que é mais forte por ter sido despedaçado. Seu vício nunca foi o fim da sua história. Era o meio, o ponto de crise, o momento em que tudo precisava desmoronar para que pudesse se reconstruir de uma forma mais verdadeira. A pessoa que você é agora, lendo essas palavras, carrega cicatrizes que não vão cicatrizar totalmente. Mas essas cicatrizes são a prova de que você sobreviveu a algo que destrói outros. Eles são a prova de que você é mais forte do que imaginava. E são a prova de que a transformação, a verdadeira transformação, é sempre possível para quem está disposto a atravessar o fogo para alcançá-la. A batalha não acabou, mas você não está mais lutando sozinho, nem às cegas. Você sabe com o que está lidando agora. E esse conhecimento, por mais doloroso que seja, é o começo da sua liberdade. Neste exato momento, você está em uma encruzilhada que Jung acreditava ser o cruzamento mais importante de qualquer vida humana. Não é a encruzilhada entre vício e sobriedade, embora isso faça parte disso. A verdadeira escolha é entre continuar vivendo como uma pessoa fragmentada em guerra consigo mesmo ou se tornar completo pela primeira vez na vida. Um caminho é familiar, previsível em sua miséria. O outro é desconhecido, e esse desconhecido é o que mantém a maioria das pessoas presas para sempre. Tudo o que você leu aqui não significa nada se você não agir com base nisso. Entender a sombra não te liberta dela. Saber sobre o vazio não te dá coragem para enfrentá-lo. Reconhecer seu chamado não significa que você vai atendê-lo. A distância entre conhecimento e transformação é onde a maioria das pessoas passa toda a vida, coletando insights como troféus, enquanto sua existência real permanece inalterada. Jung viu esse padrão se repetir sem fim. Pessoas que entendiam tudo, mas não faziam nada com esse entendimento. O ataque espiritual não é apenas o vício em si. É a voz que diz que a transformação é impossível, que você foi longe demais, que você é exceção a toda regra sobre potencial humano. Essa voz usará todas as armas do arsenal para te manter exatamente onde está. Ela se disfarçará de razão, de autoproteção, de sabedoria aprendida com fracassos passados. Ele vai te mostrar que tentar e falhar de novo seria pior do que não tentar nada. Mas aqui está a verdade que essa voz não quer que você lembre. Toda pessoa que já se libertou do vício começou de um lugar de desesperança. Eles não tinham vantagens especiais ou conhecimento secreto. Eles simplesmente chegaram a um ponto em que permanecer o mesmo se tornou mais assustador do que mudar. Fizeram uma escolha, depois outra, até que essas escolhas se acumularam em uma vida completamente diferente. O poder de fazer isso vive em você agora, esperando que você o reivindique. Não é sobre perfeição ou nunca mais lutar. É sobre direção. Você está se aproximando do seu eu autêntico ou se afastando dele? Você está alimentando a sombra ou integrando-a? Você está respondendo ao seu chamado ou o abafando? Essas perguntas importam mais do que qualquer momento isolado de fraqueza ou força. Sua vida é a soma da direção que você está olhando, não da velocidade com que você está se movendo. O teste final não é se você consegue superar o vício. O teste final é se você pode usar tudo o que o vício te ensinou para se tornar alguém que dá sentido à dor, que transforma feridas em sabedoria, que caminha pelo fogo e sai forjado em algo inquebrável. Essa pessoa está esperando do outro lado do seu medo. A única dúvida é se você está pronto para conhecê-los.